dos lugares, dos reinos que você passa, que são muito bonitos. Às vezes você fica parado no mapa só pra ficar olhando o mar, a costa, os castelos, né? Cara, é muito bonito. Eu não sou desenvolvedor, mas eu diria que ela é uma ferramenta muito mais versátil, porque muito mais pessoas usam, entendeu? Então, imagino que ferramentas para serem usadas dentro desse motor gráfico da Unreal deixam as coisas mais fáceis de trabalhar. Tanto o visual, mais anime, né? O cel shading funciona muito melhor que nos jogos anteriores, que ele é propositalmente mais cartunesco, talvez, né? E resolve um monte de problema de construção do cenário, distância. Você não vai esbarrar numa árvore do nada que vai surgir na sua frente, porque tudo já se constrói muito rápido ali e visualmente encanta bastante, né? O gráfico é lindo. Fora os personagens, gente. Quem que não passou horas ali colocando os bonequinhos na cabeça, escolhendo a roupa diferente? A minha parte inteira eu fiquei jogando com o pessoal com roupa de praia. Roupa de praia, que inclusive dá até uma skill, né? Uma habilidade diferente. Mas agora eu quero saber o seguinte, Jeff. Explica pro pessoal de casa qual que é o enredo principal aí do Arise. Não. Então, aliás, eu gostei muito que o Arise, apesar de ser um enredo meio... padrão de Tales of, é um enredo que ele funciona melhor porque ele entrega mais coisa no começo, não te deixa perdido com algumas coisas. Por exemplo, uma guerra que viria num segundo momento do jogo, ela é na pré-jogo, e aí você já tem o conflito entre os reinos, já começa no conflito entre os reinos, o reino de Dana, né, quase um planeta de Dana, o planeta de Rena, que é a versão onde tem recursos naturais, que meio que usa os habitantes de Dana, escravizam os danadinhos, os danadins, em japonês é danadin, né? Mas os dananos, eu não sei dizer qual, mas Danianos. Então, não tem o Ni, cara. Não tem o Ni, acho que é Dananos mesmo. Então, aqui em japonês é danadin. Danados. E aí tem os danadinhos que são escravizados. Eles roubam a energia espiritual deles pra consumo próprio, assim, tipo, eles têm uma agenda própria, né, os renadinhos, os renanos, né, e aí nesse mundo você tem o Alfen, que é um escravo, que não lembra do passado e vive atrás de uma máscara de ferro, e a Shione, que é uma socialite de Rena, uma nobre... Uma nobre de Rena que tem uma maldição, que ela ninguém pode encostar nela, porque se encosta ela acaba machucando. E aí a vantagem dessa dupla de protagonista, do Alfen e da Shione, é que o Alfen não sente dor. Que fofinho. E aí a história meio que embala aí, né? É um romance meio que começa meio bagunçado, mas vira um romanção, assim. Eu diria que o Tales of Arise é uma comédia romântica. Cara, sabe uma coisa que encaixaria muito nisso? O visual do Alfen, ele entrega a ser um cara meio sério, meio tipo... sabe, mais cool, Ed, sabe, o cara que é mais bonitão da... E ele é muito largado, ele não faz absolutamente nada, né? Ele é muito tranquilão da coisa toda, né? É muito bizarro, isso me pegou de cara, assim. E a Shione que aos pouquinhos vai se soltando na party, vai virando aquela menina que é comilona. Mas a Shione no começo ela é insuportável. Ela é braba. No começo ela bate pra caramba. É que no começo você percebe que ela tem alguns traumas também. E isso é bem no começo, não é nem spoiler. Ela não gosta que as pessoas fiquem muito perto dela. Por conta da maldição. Também, né? Mas ela mesmo, ela acaba sendo até meio grossa com as pessoas. Bastante. Assim, que foi uma maneira que ela encontrou de se proteger e proteger as pessoas, né? Criou. Exatamente. E é muito legal, funciona muito bem. Toda a party, inclusive, do jogo, que você vai encontrar os seus aliados aí no decorrer da aventura, acho que todos os personagens são legais. Todos são legais. Acho que é um dos raros jogos que eu falo, mano, gostei de todos. E você fica algumas horas vendo os diálogos entre os personagens, que os diálogos são um melhor que o outro. Sim. E aí, na medida que os personagens vão criando intimidade, assim como na vida real, um passa a trollar o outro de maneira bem divertida, cara. Bem divertida mesmo. Eu acho que essa é uma das maiores características da série Tales of como um todo, e o Arise, ele bebe muito disso, é que eles desenvolvem muito o passado e a evolução pessoal dos personagens. Geralmente eles apresentam os personagens em algum momento que eles estão passando por uma dificuldade, ou estão com um problema do passado, ou tentando superar alguma coisa, ou atrás de vingança por alguma coisa. E isso é muito bem desenvolvido dentro do jogo, né? Ao contrário de outros RPGs que eles focam mais na história e não focam tanto nos personagens, Tales of, todos eles, tá? Sem exceção, ele foca muito nos personagens e tem muitas side quests que você tem que fazer que exploram o passado dos personagens, né? E também um pouco da personalidade deles e como ela vai mudando de acordo com o jogo, né? De acordo com que os outros personagens vão ajudando esse personagem para ele se tornar uma pessoa melhor. Os primeiros atos do jogo são realmente isso, assim, eles focam cada um dos personagens, então não tem vacas magras, sabe? Tipo, você vai jogar o primeiro momento pra conhecer a Shione, você vai jogar um segundo momento pra conhecer o Law, você vai jogar um terceiro momento pra conhecer todos os outros personagens, assim, tipo, e é
uma surpresa atrás da outra. Eu não quero nem estragar, tipo... Às vezes, quando você tá jogando um RPG, você fica preso ali por conta da história. Porque às vezes a mecânica de combate, ali, a mecânica de batalha já não é uma coisa revolucionária, assim, meu Deus. E esse eu gostei, eu achei divertido. O combate dele, ele segue um pouquinho o que veio do Berseria, que você usa pontos de ação para você dar os seus golpes, inclusive as porradas normais e os golpes de espada. Você não gastar a famosa famigerada mana, né? Que você precisa usar para dar golpe E aí, especial. conforme você vai ganhando nível, você vai ganhando mais pontos de ação, então você pode fazer combos muito maiores. Em contrapartida, você pode combar também as artes, né? Que são as magias do jogo. Com esses mesmos pontos de ação, cada arte consome uma certa quantidade quantidade de pontos de ação, então é 1, 2, 3. Então você usa os botões, né? Pra combar. Isso veio do Berseria, de você poder combar. Então deixa o combate muito fluido e você conseguir combar muito fácil também, né? É importante dizer que o Alphen tem uma habilidade que é meio inédita, né? Nesse negócio da série Tales, assim, no geral da série Tales, que graças à ligação entre ele e a Shone, ele pode tirar uma espada de fogo, né? Que é uma arma que normalmente causaria muito dano às pessoas, mas como ele não toma dano, ele acaba conseguindo usar ela. E aí, na medida que você vai jogando com essa arma, se você começar a usar artes baseada nessa espada de fogo, ela vai drenando a sua vida também, né? Então, É um recurso, porque é muito forte. Você dá muito mais dano, você consegue acertar muito mais inimigos, mas tem que ser usado com bastante sabedoria, senão você vai acabar com a sua vida e aí chega algum inimigo e... É um reminho pra te matar, né? Exatamente. Eles sempre colocam algum tipo de coisa nova, né? O combate eles vão evoluindo, né? Nesse lance de ser um combate. Não um combate por turno, ele é aberto, você pode se mover pelo field todo, né? Pelo campo todo lá. Eu acho legal porque essa questão da habilidade secreta pros personagens não cabe só pro Alphen, assim, cada um dos personagens tem a própria habilidade secreta, né? O Law, por exemplo, tem uma habilidade que ele ganha vantagem e concentração quanto mais esquiva ele usa. O Dohalim, ele esquiva melhor, então ele ganha o bastão estica fica mais longo. A Shone pode jogar bomba, granada. A Shone usa arma. Como é que você joga um Teosófico com uma arma? A Shone é a personagem... Arrisco a dizer que é a personagem mais completa de todos os textos que eu vi até hoje. Muito legal, muito legal. Meus amores, agora vocês ficam com Dragon Ball Super e já já a gente tá de volta pra falar o quê? Do peso que Tales of carrega durante todos esses anos no mundo dos videogames. Então não sai daí que a gente já volta. Eu quero você comigo! Ajeita a cadeira. Ou senta no chão, não tem problema. O importante é ficar ligado. É que eu tô empolgadão! Neste domingo, 8 da noite, ao vivo. Perrengue tá na Band! Conhecimento é tudo, né? É uma coisa que ninguém tira de você. O futuro, ele é brilhante. A gente aposta tudo nos nossos jovens, né? A gente acredita que eles são o futuro do nosso Brasil. Sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Todo mundo aprende. É só questão de motivar, incentivar cada vez mais o aluno a conquistar os seus sonhos. A gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. E na prova do Enem é um deles. E o Enem é um dia muito importante, não só pra gente, mas como para todos os estudantes do Brasil. Se esforça e vai pra cima que você tem capacidade de conseguir. O Enem é grandioso. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas envolvidas. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita.
As famílias de Yuji Tamashiro e Vitão duelam na cozinha. Uma harmonização facial do parmegiana agora. Duelo de mães. Sábado, depois do Jornal da Band. Oi, eu sou o Goku. Mas que demais! Eu virei mesmo um deus de verdade. Agora que estou super poderoso, nem sonhando que eu vou perder. Opa, eu passei pelo Bills. Hã? O quê? Os meus golpes não estão atingindo ele. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... Mostra a ele, Goku, o poder do Deus Super Saiyajin. Vai ser demais. Mais Geek de volta com vocês. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o novo jogo da série Tales, o Arise. Mas nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a franquia de um modo geral. A gente vai falar sobre os 25 anos da franquia Tales of. E antes de mais nada eu quero falar para vocês aí de casa, eu quero perguntar qual foi o primeiro contato de vocês com o Tales of? De vocês todos, eu quero saber de vocês. Qual que foi o seu, Jeff? O meu primeiro contato com a série Tales, eu acho que foi com o Fantasia. Que foi aquele do Super Nintendo, foi Famicom, na época eu precisei, inclusive por conta dele não ter saído aqui oficialmente, eu precisei jogar ele emulado, né? Porque não dava, eu não sabia japonês na época, eu precisava experimentar de alguma maneira. E aí foi quando eu, nossa, como assim, né? Diferente, muito estranho. E o seu, Hitterman? O meu foi Fantasia também. Eu vinha de uma sequência de RPGs por turno. Foi a primeira experiência, né, com esse sistema de batalha solto, assim, né? Tipo, 2D, né? Você via os inimigos, encostava nos inimigos e aí ele virava essa batalha 2D. E foi o primeiro jogo com voz também, né? Que a gente teve contato no Super Nintendo. Isso que eu tinha falado, né? Aquele chipzinho maldito, né? É. Mas chegaremos aí já. E você, tá? Você é chimpirinha no Tales, né? Ah, chimpirinha. Oh, meu, gente, se eu for falar primeiro contato que eu soube da existência, tinha o Vesperia, que eu escutava falar bastante. Exclusivo de Xbox na época. Exatamente. Quando teve o boom do Berseria, eu falei, vou jogar. E aí, o que acontece? Só consegui comprar muitos anos depois no Summer Sale da Steam. E aí, quando eu fui jogar, que no caso foi este ano, o Clay falou assim, não, segura aí pra jogar o Arise primeiro. Então, no caso, foi o Arise. Ah, mas o Berseria seria um ótimo Tales de porta de também, entrada. Eu gosto bastante também do Berseria. O meu foi o Destiny. Acho que o primeiro contato que eu tive realmente que eu... Meu Deus, essa abertura anime foi no PlayStation ali. Eu falei, caramba. E aí depois eu fui atrás dos outros. Foi o Destiny o primeiro? Foi, o meu primeiro Tales foi o Destiny. Que aí assim, de chegar ao final 100% dele foi o Eterna, sabia? Que aqui chegou como Destiny 2, né? Exatamente. Mas é legal a gente falar que essa história do Tales of começou lá em 95, na verdade em 94, com a produção desse primeiro RPG, né, do Fantasia. Foi o primeiro que vocês jogaram. Criado pelo Wolf Team, lá encomendado pela Namco, que até então era conhecida por ser a gigante dos fliperamas ali no Japão. E aí ela acabou se aventurando, tentando competir de igual para igual aí com as gigantes que já estavam até então já estavam lá com vários títulos, né? Com vários Dragon Quest, um monte de Final Fantasy. Exatamente. Então ela pensou lá em 95, 94, o que a gente pode fazer que vai ser um pouco diferente aí do que a galera já tá fazendo aí, né? E foi extremamente diferente, né? Exatamente. Foi dizer que, cara, o combate, bem legal, me disseram que tinha um RPG que você jogava como se fosse um jogo de ação, eu não tinha acreditado. Eu falei, vou ter que experimentar. Então, era legal a gente pensar que, tipo, acho que o objetivo principal deles era ser diferente do que era feito nos RPGs que eram lançados todos os anos ali. Então, o que chamava a atenção logo de começo era esse combate livre 2D. Já que todos os RPGs da época seguiam a cartilinha do combate por turno e as batalhas randômicas, né? As batalhas randômicas continuaram, a gente já tem batalha randômica, acho que até o Abyss a gente já vai ter bastante batalha randômica ali no Tales of, que acho que foi mais ou menos em 2006, mas depois disso você consegue ver os inimigos macros. Mas antes disso, era batalha randômica, mas o combate ele era conhecido como Linear Motion Battle System, né, que era basicamente era você via os personagens de lado em 2D e você fazia comandos como se fossem jogos de luta, mesmo Street Fighter, os jogos da SNK, Fatal Fury, e o personagem dava o golpe e gritava o golpe, sabe? Então, assim, aí dá pra entender porque ele gostava do jogo. Então, mas peraí. Já deixa bem claro. Os motions era frente, cima, baixo. No final do jogo você ganhava um item que você podia soltar comando de Street Fighter.
E aí você usava todos os golpes. Você não precisava organizar eles pra usar. Você usava Só fazer realmente todos os comando. golpes, fazendo o girinho de controle na lua e tudo mais. E aí funcionava desse jeito. Era bizarro, cara. Porque era um negócio muito legal. Você tava acostumado a jogar o Final Fantasy, que o personagem ele ia soltar magia, aí ele ia pra frente assim, levantava o bracinho, magia de fogo. Aí você, legal. Aqui? Aí você via o Class lá no Fantasia, lá saindo correndo, lá virando uma fênix. E subindo, dando um Shoryuken. Nossa, era outro negócio, sabe? Uma Jinken ali, né? Ele gritava. Uma Jinken. E dando um negócio pra você, é muito da hora. Os bonequinhos eram muito bonitinhos. Era muito bonitinho. E aí entra o que vocês falaram também, porque o Super Nintendo ele não tinha capacidade de colocar vozes ali, né? Mas aí eles desenvolveram não foi a Bandai Namco, isso aí tinha uma tecnologia chamada Flexible Voice Driver, que eles usaram para colocar músicas inteiras e também vozes nos golpes e nas magias também. Então eles abusaram disso no Tales of lá. Caramba, que aula, hein? Tô até feliz de ter voltado a dividir o púlpito aqui com o Play. Que beleza. Tiraram a nossa mesa, mas eu tô aqui, tô bem. Porque hoje eu vim aqui pra passear, né? Não, mas olha que legal. E aí você tinha uma abertura cantada, que era um negócio que até então... Ele não foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros, né? E era um dos maiores cartuchos que você tinha no Super Nintendo 32 também. mega. Enquanto isso, o pessoal lá da Namco criou lá o Tales of Studio, né? O Tales of Studio, pra continuar a fazer jogos só da franquia principal Tales e também os spin-off ali, né? E até hoje, agora são acho que 17 títulos já da franquia principal. Até hoje, lá de 95 até agora 2021, que foi quando saiu o Tales of Arise, né? Então começou com o Fantasia, foi até Arise lá. E vocês jogaram todos, desde o Fantasia? Gostaria de dizer que sim, mas os de mobile não. Mobile também, mas os de portáteis. Eram, principalmente os de DS, eram difíceis de encontrar. Porque eu tô curiosa, assim, porque o Fantasia ele revolucionou ali o mundo dos RPGs, JRPGs pelo menos, né? Aí eu tô curiosa pra saber qual foi o que chamou a atenção de vocês. Foi o Fantasia pela revolução que ele fez na época ou tem algum outro favorito que vocês já jogaram? De repente o Arise, que quanto mais novo, melhor. O Fantasia ele foi o diferencial por causa do Super Nintendo, mas eu confesso que o Tales of Destiny pra mim tem uma marca especial, né? Porque foi... basicamente um dos primeiros jogos de PlayStation que eu peguei, né? Logo que eu peguei o PlayStation, eu peguei o Destiny, já sabia. E ele tem uma história muito legal, personagens muito legal, uma música de abertura maravilhosa e dá pra ficar falando horas só do Destiny aqui. Isso é uma outra coisa bacana, porque uma das coisas que a Namco se atentou lá, quando eles fizeram o Fantasia lá, é que os animes estavam bombando muito no Japão. É uma das coisas que, né, tava estourando, indo pros Estados Unidos e tudo mais. Então eles resolveram que eles iam dar uma puxada mais pro lado dos animes. Eles meio que deram uma imitada no que a Square Enix fazia, porque a Square Enix eles tinham a Square Enix não era só a Enix na época, eles tinham um contrato com o Akira Toriyama pra ele desenhar os personagens. Eles chamaram um cara que tava bombando muito nos anos 90, que era o Kosuke Fukushima, do Oh My Gods, né, e tudo mais. E o cara, até hoje, ele é um dos maiores responsáveis aí. Cara, que eles são praticamente todas as caras, né? Tá lá o cara, meu. Você tem outros artistas hoje na série também, mas ele é um dos principais artistas lá, dando né, o direcionamento pra onde foi. E aí as aberturas começaram a ser cantadas, eles começaram a chamar bandas famosas que cantavam aberturas de anime. Aí começou a ser pontos específicos, né? Você tem a equipe de produção do anime, porque tinha sempre uma abertura em anime. E era sempre estúdios grandes, importante, era sempre estúdios grandes. Já tocou duas Infinity, já tocou o mapa. Então já virou uma tradiçãozinha ali que se criava. Exatamente. O que mais tem dentro dessa tradição? Os dubladores famosos, que desde o primeiro eles começaram a chamar dubladores famosos, tipo, o pessoal vai lembrar do Takeshi Kusao, que faz a voz do Trunks, por exemplo, e o Kazuhiko Inoue, que faz o Kakashi, do Naruto. Olha! O Sekitomo Kazo, que fez o Stan, né, que no Tales of Destiny. Que faz quase tudo. Faz quase tudo. Hoje em dia é difícil de trazer esses caras. O Sekitomo Kazo dublou, por exemplo, o Toya no Sakura Card Captor no Japão, dublou o Zora Tsubasa lá no Capitão Tsubasa. Então você tem dubladores muito famosos até hoje, que os caras levam com orgulho no currículo deles lá. Nossa, dublei no Tales of lá, sabe? Sim. E tem muita gente que começou dublando Tales of, hoje tá super famoso lá, mas começou lá no Tales of. Lá. Tanto que hoje festivais, né, chamados de Tales of Festival, eventos dedicados ao game acontecem, eles chamam dubladores, eles apresentam novidades. Ultimamente as novidades têm sido meio sempre voltadas para o público japonês por conta dos mobile, esses jogos mobile que não fazem tanto sucesso aqui, apesar de serem fáceis de encontrar nas lojas aqui, né? Dá pra pegar, todos mas aqui não estoura, sabe? Tipo, nunca vinga. E a gente fica na dependência de ter um jogo pra console. Exatamente. Um jogo legal. Esses jogos mobile, geralmente, eles são gacha, né? Então você tem todos os personagens do Fantasia até o Arise. Então quando eles fazem esses Tales of Festival, eles chamam todos os dubladores lá,
pra galera ir fazer uma apresentação, leitura de legal. roteiro, aí chama a galera que canta as músicas. Já teve de tudo cantando música. Flow, Bonnie Pink. Sim. Caramba. Como é que é o... Bump of Chicken. Bump of Bump Chicken Duas também. Infinities. Garnet Crow. Garnet Crow cantando Eternia. Nossa, tanta coisa, mano. Não, dá pra ficar aqui Inclusive, com música, no mano. lançamento do que canta Vesperia. no- Jim que canta do Destiny. No lançamento de Vesperia para Xbox 360, que foi a campanha da Bandai para tentar vender o Xbox no Aham, Japão, sim. o jogo ser exclusivo, pelo menos por um ano e pouco, né? E aí, Legal, só pra galera ter uma ideia do nível da qualidade das animações de Tales of, o Futable, né, que acabou se destacando bastante aí por causa do Kimetsu no Yaiba recentemente, foi quem fez as animações do Tales of Arise e também vai verdade. ser responsável Desde pela os futura Zestiria que eles animação. fazem, Desde na os verdade. Zestiria, Berseria. Inclusive, você tem um anime feito pelo Dedicado. Futable, que é o Zestiria Cross, né? Sim. Inclusive, Tales of teve várias adaptações de anime, desde o Sinfonia, o Eternia, o Abyss, o Vesperia. Fantasia. Fantasia, Fantasia aquele teve aviãozinho, uma aviãozinha, né? exatamente. Sim, é bonito. Então ele sempre anda muito perto dessa parte de anime. Aí o pessoal tá sempre muito de olho, né, no que o público quer. Olha, eu quero fazer a pergunta final aqui antes da Vamos gente lá. encerrar o programa, que é: estou entrando agora no universo de Tales of. Eu, por exemplo, comecei no Arise, mas qual que é o Tales of que a pessoa precisa jogar para poder entrar neste mundo de JRPG? Acho que ele pode começar por qualquer um. Por qualquer De um. verdade. Mas se eu fosse dar uma dica hoje, vai pelo Arise, porque tá aí, facinho, né? tá Tá fácil fácil, é. acesso. Mas talvez se eu começar pelo Arise, aí eu vou me interessar em jogar os anteriores? Só pela curiosidade de estudo, de pesquisa mesmo, porque... É, você tem alguns muito bons, por exemplo, o Abyss, o Abyss, Vesperia, gosto, o Graves, Vesperia, Emilia, Ah, o Vesperia é outro que é super Berseria. fácil de encontrar, porque acabou de sair um relançamento dele. Sim. Esses aí que são de 2006 pra cá, que são 3D, são muito fáceis de encontrar e são bacanas, uma boa porta assim exatamente. pra... Ai, É então difícil. tá ótimo, mas ó, vem aqui comigo. Bora. A gente precisa encerrar o programa, inclusive, Haterman, obrigada pela participação. Vai já. Sempre bem-vindo. É rápido assim. Fazer pô, o quê? Uma pena. Acabou. Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Olha, não esquece de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Ó, aproveite, se gostou de ver esse pouquinho que a gente falou de Arise, confere lá no geekhere.com.br com a crítica e muito mais outras informações aí que você pode também ficar antenado a respeito de outros universos da cultura pop. E já que a gente falou de animes aqui que são muito ligados com o Tales of, vai lá na loja Geek Here, você vai achar figuras de tudo que é anime bacana lá, com um precinho bacana, aquele 10% de desconto que você só tem na loja Geek Here. Beleza? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço para você que acompanhou a gente até agora e até o próximo programa. Tchau, tchau! A pandemia veio como uma avalanche na vida de todos. A rotina mudou e para muitas pessoas a adaptação custou caro. Quem não se sentiu ansioso neste último ano? O turbilhão de preocupações funcionou como gatilho para algumas doenças como depressão, compulsão e, consequentemente, a obesidade. Com mais tempo em casa veio o sedentarismo e muita gente viu os dígitos da balança crescerem. A gente começou a comer um pouquinho demais, né? Ansiedade. Bate a ansiedade, vou fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo, comer um pãozinho de queijo, né? Um cafezinho. Ai, tá dando fome. Pronto, eu também tô com fome, sabia que eu não tomei café ainda. Percebi que eu aumentei um pouco o meu peso, né? A tendência de você ficar em casa também. Você come na folga, então não tinha pra onde ir, o quê? Você faz um lanche, fica ali. A pandemia acendeu o alerta para a obesidade, fator de risco para o desenvolvimento de formas graves da Covid. No Brasil, metade da população está com sobrepeso e 20% tem obesidade. Mas pouca gente trata a situação com a seriedade que o problema exige. Da mesma forma que existe o preconceito com a doença, e a resistência com a doença, existe também um preconceito com o tratamento. Existem muitas abordagens que são indevidas para o tratamento da obesidade e isso acaba reverberando na sociedade como um todo. Não teve jeito. 1 em cada 5 brasileiros engordou pelo menos 2 quilos no ano passado. E não tem problema nenhum. Ninguém está aqui para fiscalizar a balança do outro. Agora, se você tem obesidade crônica, como eu, precisa ficar atento às alterações no peso.
A obesidade, ela é uma doença crônica, assim como a hipertensão, como o diabetes. E uma vez que a gente começa a tratar, uma vez que a gente começa a ter resultado com aquele tratamento, a gente deve manter aquele tratamento da mesma forma que a gente faz para as outras doenças crônicas. Então, a gente não manda o paciente que está com a pressão controlada interromper o uso da medicação. A Gisele conhece bem essa história. Ela já perdeu as contas de quantas dietas fez na vida. No ano passado, no auge da pandemia, ela não parou. Pelo contrário, enfermeira, trabalhou duro. O mesmo tanto que eu trabalhei, eu comi, eu engordei 25 quilos. Foi o meu reganho o ano passado. Por ser da área da saúde, Gisele sabia da gravidade do problema e logo buscou ajuda com uma equipe multidisciplinar. Em 9 meses de tratamento, ela já perdeu os 25 quilos que tinha engordado. Com apoio médico, nutricional e físico, Gisele mudou de hábitos e conta que emagreceu comendo mais do que antes. É muita comida. Você comer de 3 em 3 ou de 4 em 4 e comer todas as refeições. No plantão, ela pede para eu comer 2 horas da manhã. Eu não fazia isso. Então, ela pediu para mim acreditar e aí eu acreditei. Os resultados foram em todas as consultas, até hoje. Além da mudança no cardápio, Gisele contou com a ajuda médica para tomar remédios que contribuem com o tratamento. E, claro, começou a fazer exercícios. A gente costuma trabalhar bastante o cardio, que é uma parte que ela tem uma defasagem, mas aí a gente precisa pensar também no fortalecimento das articulações, porque por conta do histórico do sobrepeso, isso também pesa bastante, afeta muito as articulações. Então a gente tem que fazer esse fortalecimento também, por isso é importante a musculação. A disposição mudou tanto que, apesar dos 2 empregos, ela arrumou tempo para entrar na faculdade. E adivinha o curso que ela escolheu? Eu me apaixonei pela nutrição e levar o que é bom para as pessoas, de influenciar outras pessoas, que eu já sei que eu influencio de alguma maneira. E como não, Gisele é o exemplo do sucesso no tratamento. Mais do que isso, dá consciência de que ele não acaba quando os quilos a mais vão embora. Semana que vem, a gente volta a falar sobre obesidade aqui no Jornal da Band, no 2º episódio da série Saúde Não Se Pesa. É caminhando pelas ruas da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, que o advogado Joel Luiz Costa resgata suas origens e valoriza seu povo. Ele sabe que a caminhada é longa, difícil e que é preciso ser forte para não sucumbir. Quando eu começo a me entender enquanto um homem negro, e aí eu começo a me entender enquanto um homem negro favelado, nessa sociedade, assim, não pode ser só mais um. O Jacarezinho já foi considerado um quilombo urbano. Abrigou no passado escravos fugidos das fazendas, e foi este o lugar escolhido por Joel para advogar em defesa dos direitos humanos e da população negra. A minha carteira da OAB, que é um privilégio dentro dessa estrutura, sobretudo, já é para todos, né? E todas, mas para uma pessoa negra absolutamente, eu pensei, pô, isso aqui tem que dar um retorno para minha favela. O alvará de soltura é uma nova carta de alforria. Jovem, preto, favelado, usando dreads. Um estereótipo ainda pouco comum nos corredores da justiça. É assim que Joel transita entre a favela e os tribunais. A gente conseguiu, com muita felicidade, no Instituto, meio que institucionalizar isso. Então se agrupa pessoas pretas do mundo do direito que querem não só defender juridicamente, gratuitamente, pessoas negras, mas também ajudar a formar outras pessoas pretas que leiam a atividade jurídica como uma atividade também política e necessária para os nossos e para quem vai vir. Se hoje advogadas, advogados negros e negras podem levantar suas vozes para defender os direitos da população preta no Brasil, é porque essa é uma luta que começou muito antes. Esses caminhos foram abertos por um dos primeiros e principais nomes do direito, um homem negro que libertou centenas de escravizados no Brasil. Estamos falando de Luiz Gama. Considerado o patrono da abolição da escravatura no Brasil, Luiz Gonzaga Pinto da Gama é um dos intelectuais de maior destaque do século XIX. Filho de mãe negra e pai branco, Luiz Gama nasceu em Salvador em 1830. Aos 10 anos, foi vendido pelo próprio pai para saldar dívidas de jogo. Levado para São Paulo, amargou as dores da escravidão. Só aos 17 anos aprendeu a ler e a escrever.
Aos 18, conseguiu conquistar a própria liberdade, provando que tinha nascido livre. Ele tem uma trajetória excepcional. Aliás, foi o único intelectual, político, abolicionista, ativista negro brasileiro, né, que passou pela experiência da escravidão. Luiz Gama é uma figura fundamental no processo de valorização da negritude brasileira. Como advogado, oferecia de graça seus serviços a centenas de escravizados. Um sonho de liberdade que virou a expressão da luta de Gama. É um grande ícone da história do Brasil e principalmente de São Paulo. Mas, infelizmente, fruto do que é o Brasil, que é a negação dos seus heróis, e principalmente a negação dos heróis negros. Então, por longo período, a historiografia brasileira escondeu Luiz Gama. A história, ela precisa ser recontada. A espera foi longa, mas finalmente o mundo acadêmico abriu as portas para as ideias deste intelectual. Luiz Gama nunca chegou a frequentar a universidade formalmente, mas foi nos corredores da biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo que ele mergulhou nos estudos, adquiriu conhecimentos no campo do direito e se tornou advogado. Quase 2 séculos depois, a academia finalmente se rendeu à mente brilhante de Luiz Gama. E a Universidade de São Paulo resolveu homenagear aquele jovem negro que havia sido proibido de frequentar as aulas da Faculdade de Direito. Concedeu a Luiz Gama o título de doutor honoris causa. E para nós, do Instituto Luiz Gama, é um grande presente este reconhecimento. Desde 2017, termos essa sala da USP levando o nome de Luiz Gama é um grande presente para a comunidade negra brasileira. Da universidade para as telas do cinema. Mas para acalmar os ingleses, inventamos aqui uma lei. Diz que nenhum escravo mais pode ser trazido para o Brasil. Obrigado, seu Gama. O ator César Melo deu vida ao abolicionista no filme Doutor Gama, dirigido por Jefferson D., um dos principais diretores do cinema negro no Brasil. No tribunal, por exemplo, eu falei muitas coisas que ardiam o meu coração, o coração do César, no sentido de que eram minhas palavras também. Vocês conseguiriam dormir tranquilos depois de ficarem ricos cometendo esses crimes? Porque é isso que vocês estão fazendo. 139 anos após sua morte, a voz de Luiz Gama ecoa pelo mundo. Suas ideias semeiam um futuro onde a cor da pele não seja um obstáculo para ninguém. E como ele mesmo disse... Uma cor tão semelhante à da Terra abriga, sob sua superfície escura, vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Belarus é o maior exportador de potássio do mundo. E 20% desse produto que o Brasil usa como fertilizante nos campos vem de lá. Com as sanções dos Estados Unidos e União Europeia, importar potássio será mais complicado. O que pode encarecer os preços dos alimentos, que já estão altos. O governo de Alexander Lukashenko, conhecido como o último ditador da Europa, é acusado de fomentar a crise dos refugiados, facilitando a emissão de vistos com o objetivo de desestabilizar o bloco europeu. A crise dos imigrantes na fronteira entre Polônia e Belarus não dá sinais de que vai terminar tão cedo. O próprio ministro da Defesa polonês afirmou que esse problema deve se arrastar por meses. Os países europeus vão doar 700 mil euros para a entrega de comida, kits de primeiros socorros e cobertores. Milhares de refugiados ainda tentam entrar na União Europeia. Guardas poloneses têm usado jatos d'água e spray de pimenta contra aqueles que tentam forçar a travessia. As temperaturas são negativas durante a madrugada e algumas pessoas já morreram de hipotermia. Combate ao garimpo ilegal de ouro no Amazonas mobiliza Marinha, Polícia Federal e IBAMA. Traficantes de drogas estariam por trás da mineração ilegal no Rio Madeira. Buscas a bimotor desaparecido com 3 ocupantes entre São Paulo e Rio de Janeiro. Corpo é encontrado no mar e destroços são avistados. Susto em avião que ia de Cuiabá para São Paulo. Piloto interrompe a decolagem e passageiros se ferem ao usar as rampas de emergência.
Direção de jornalismo da Band se reúne com representantes de partidos para apresentar os planos da cobertura eleitoral para 2022. Anvisa recomenda ao governo exigir passaporte da vacina de estrangeiros que vierem ao Brasil. OMS alerta que nova onda da Covid na Europa tem a ver com o abandono rápido das medidas de proteção. Polícia tenta localizar jovem do Paraná que sumiu depois de ir à balada em Florianópolis. Ele acreditou que namorava a supermodelo Alessandra Ambrosio e perdeu muito dinheiro com isso. Na série especial, vamos conhecer as minas de onde saiu muito ouro e que guardam várias lendas. Nós vamos entrar agora numa das 46 minas dessa região do bairro de São Cristóvão. Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras mobiliza esquema inédito de segurança em Montevidéu. As homenagens a Diego Armando Maradona no dia em que a morte do craque argentino completa 1 ano. Surpresa animal para a equipe que filmava um documentário em Goiás. Um filhote de onça queria carona. O Jornal da Band está no ar. De forma espetacular, Lewis Hamilton vence! Dia 4, 1h30 da tarde, tem classificação. E no dia 5, às 2 da tarde, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Fórmula 1 é Band! Talvez você ainda não saiba para onde ir. Mas você sabe exatamente do que você tem sentido saudade nesses últimos tempos. Você sabe o que está buscando. Conhecer gente. Reconhecer. Inventar uma outra rotina. Experimentar. Crescer na carreira. Se sentir pequeno. Voltar no tempo. Descansar. Chegar exausto. Encontrar respostas e mais perguntas. Talvez você esteja em busca de novas referências ou de se lembrar quem é você. Talvez você só precise de uma chance para fazer tudo acontecer sem ter que pagar caro por isso. Não importa o que você busca, viajando você encontra. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Forte Viron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Forte Viron, você sempre para cima. Neste sábado, 10h15 da noite. Ele não vai para o programa de proteção a testemunhas, eu não vou permitir. Dr. House in the house. Bem na hora, como sempre. Não tinha autonomia para liberar o meu paciente. House. E mais tarde... Jonathan Rees, FBI. O atirador está no morro, eu não consigo ver. The Blacklist, na Band. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Band começa mostrando as buscas pelas vítimas do acidente com um avião bimotor que caiu no mar entre São Paulo e Rio de Janeiro. 3 pessoas estavam a bordo. O corpo foi localizado pelas equipes da Força Aérea Brasileira no litoral do estado do Rio, perto de onde o avião caiu. A vítima ainda não foi identificada. No litoral de Ubatuba, em São Paulo, as buscas foram intensas durante o dia e contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Foi bem na região da praia de Camburi que foram localizados os possíveis destroços. Esta poltrona encontrada se parece com assento de avião. Moradores da região ouviram o barulho da queda. Foi tipo um estouro, né, assim. Eu escutei um ronco de avião e daqui a pouco escutou um estouro forte. A gente escutou um barulho de um avião passando assim, bem rasante mesmo. A aeronave saiu de Campinas, no interior de São Paulo, e seguia para o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira. A queda foi entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no Rio. Segundo o grupamento de bombeiros de São Paulo, ela fez contato com outro avião comercial, avisando sobre uma pane no motor, e depois não foi mais localizada. O piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos, o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20, um passageiro que ainda não teve a identidade divulgada, estavam a bordo. A aeronave pertencia ao copiloto, que compartilhava a rotina dos voos nas redes sociais. A mãe do jovem compartilhou um vídeo ao chegar no local do acidente. A gente chegou aqui, agora a gente vai tentar alugar um barco para a gente ir aonde estão as coordenadas que nos falaram.
da queda. Documentos da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, indicam que o bimotor tinha autorização para voos comerciais, inclusive para voos noturnos, mas não tinha para táxi aéreo. As buscas continuam na região. Fizemos uma varredura com mais de 150 quilômetros rodados pela nossa embarcação. A busca do Corpo de Bombeiros é feita visualmente, então a gente faz do amanhecer até o anoitecer. A gente encerra as buscas e amanhã de manhã a gente retoma. Vamos ao vivo agora para Paraty, onde está o repórter Lucas Martins, que tem mais informações sobre o acidente. Boa noite para você, Lucas. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Foi identificado agora há pouco esse corpo que foi encontrado no mar, é do piloto Gustavo Carneiro. Logo depois do encontro do corpo, as buscas foram encerradas, principalmente por causa da condição climática ruim, longe da costa, em alto mar. Para se ter uma ideia, o corpo do Gustavo foi encontrado a 16 quilômetros da costa. Além dele e do copiloto, estava também no avião o empresário Sérgio Alves Dias Filho, que fez uma viagem de negócios a São Paulo e estava retornando ao Rio de Janeiro, contratou o voo para voltar para casa, onde ele tem, ali no Rio de Janeiro, ele tem uma loja de carros blindados. As buscas vão ser retomadas amanhã, de barco inicialmente, pelo Corpo de Bombeiros dos dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, e se houver uma condição climática favorável, o helicóptero da FAB, que encontrou o corpo do Gustavo, também vai participar desse trabalho. Obrigada, Lucas. Um homem foi morto durante um assalto quando voltava do trabalho na Grande São Paulo. Na esquina de casa, Emerson Lima, de 31 anos, foi abordado por dois criminosos armados que anunciaram o assalto. Ele tentou fugir, mas foi perseguido pelos bandidos. Terminou baleado e morreu no local. Na capital paulista, os bandidos roubaram este carro e estavam com os dois ocupantes como reféns, até que deram de cara com a polícia. Os policiais mandou parar, não pararam e teve a troca de tiro. O motorista ainda tentou sair. Mesmo assim, o policial conseguiu pegar ele, né? O comparsa também foi preso. Um dos reféns e uma mulher que passava pelo local foram atingidos pelos disparos e socorridos. Em todo o estado, foram mais de 22 mil roubos no último mês. Um salto de 20% em comparação com outubro do ano passado. Na capital, esse aumento chega a 30%. Esse flagrante foi em Itapira, interior de São Paulo. Depois de estacionar, o motorista foi abordado por dois homens em uma moto. Ele fugiu e jogou o celular. Mesmo assim, foi perseguido antes da dupla fugir. 2020 foi um ano atípico, sem movimento na rua, sem oportunidade do crime. Então, muitos crimes reduziram. E agora eles estão retornando um pouco, mas a segurança está fazendo um trabalho muito forte para que eles ou não invertam essa tendência de queda que vem aí de alguns anos. Guerra do tráfico no Rio de Janeiro. Criminosos do Comando Vermelho tentaram invadir uma área ocupada por outra facção, o Terceiro Comando Puro. A polícia de elite foi acionada, o BOPE deslocou vários homens para lá. 3 pessoas ficaram feridas. Mais ataques a caixas eletrônicos nesta madrugada. Em São Paulo, a explosão foi dentro de um supermercado. Os bandidos usaram um ônibus para dificultar a ação da polícia e fugiram sem levar o dinheiro. No interior paulista, 20 ladrões armados trocaram tiros com a polícia depois de um ataque. Um homem foi preso. Já em Salvador, meia tonelada de explosivos e outros materiais foram apreendidos em uma operação contra quadrilhas de roubos a bancos. Moradores acusam a polícia de ter matado um entregador no Morro do Palácio, em Niterói. Acusa policiais militares de dispararem contra Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, pai de uma filha de menos de 2 anos. Segundo testemunhas, Elias estava no Morro do Palácio, em Niterói, quando foi abordado por policiais e logo depois atingido por disparos de armas de fogo. Na versão da polícia militar, os agentes faziam um patrulhamento e foram atacados a tiros enquanto abordavam um suspeito. Após o tiroteio, o entregador foi encontrado baleado e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Horas depois, moradores da comunidade fizeram uma manifestação pelas ruas da zona sul da cidade. Com cartazes colados aqui nos acessos ao Morro do Palácio, os moradores lembram que o Elias era trabalhador e pedem por mais paz na região depois de constantes conflitos e tiroteios que assustam quem vive por aqui. Enquanto isso, a Delegacia de Homicídios abriu um inquérito e investiga a morte. Olha aí, ó, meu irmão foi arrastado, ó.
Ó, arrastaram o corpo do meu irmão, tá vendo aí, ó? Depois de uma perseguição, a polícia conseguiu prender um homem com 360 quilos de maconha no carro. Ele só parou depois de bater em outro veículo. Foi uma estrada em Santa Catarina. Susto em um voo que iria de Cuiabá para São Paulo. Por causa de uma pane, pouco antes da decolagem, o piloto freou bruscamente o Airbus e os passageiros saíram pelas rampas infláveis de emergência. Algumas pessoas se feriram. A companhia Azul lamentou o que aconteceu e disse que está dando apoio aos passageiros. Em São Paulo, agora é lei. Condomínios são obrigados a denunciar à polícia casos de violência doméstica. Nas imagens feitas neste condomínio, o neto espera a porta do elevador fechar e derrama uma garrafa de água na cabeça da avó. Os moradores denunciaram. O agressor acabou preso. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um ato de desespero. Essa mulher, grávida de 3 meses, tenta se jogar do prédio para fugir das constantes agressões do marido. Os vizinhos registraram tudo. Em São Paulo, desde a última semana, síndicos ou responsáveis por condomínios são obrigados a denunciar casos de violência doméstica. Bahia e Paraná têm leis parecidas. A notificação deve ser feita em até 24 horas em uma delegacia da mulher ou outra unidade policial. A gente agora, o facilitador é que nós temos a lei para termos respaldo, né? E a gente poder tomar atitude com os órgãos competentes para fazer essas denúncias, anônima ou não. As câmeras de segurança já são tradicionalmente aliadas dos condomínios na identificação de muitos casos. Há uma violência, no entanto, mais difícil de perceber, aquela que acontece dentro de casa. Por isso, os vizinhos são muito importantes. A lei prevê a fixação de avisos nas áreas comuns, alertando sobre a nova legislação e incentivando as denúncias. A obrigação de fazer a denúncia é de todos, né? A gente colocou a lei, ela tipifica a pessoa do síndico, mas qualquer pessoa pode fazer a denúncia do crime. Essa administradora, com 800 condomínios em São Paulo, disponibilizou um serviço de denúncias via aplicativo. Todas as informações são sigilosas. Hoje é seu vizinho, amanhã posso ser eu, pode ser sua mãe, pode ser sua filha. Eu acho que é super válido, a gente tem que fazer o nosso papel social. 14 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul por caça e venda de pássaros silvestres. O bando usava as redes sociais para negociar os animais. A polícia acredita que o grupo também comercializou macacos, cobras e corujas. A seguir, combate ao garimpo ilegal de ouro no Amazonas mobiliza Marinha, Polícia Federal e Ibama. E a fábrica clandestina de chocolate que reembalava ovos de Páscoa vencidos é já já. Golpistas estão usando aplicativos falsos para tentar tirar dinheiro de quem recebe o auxílio do governo. Lohane recebia mensalmente R$ 520 do Bolsa Família. Desempregada e com 5 filhos, no ano passado a ajuda passou para R$ 1.200 com o auxílio emergencial. Depois caiu para R$ 350. A situação complicou mesmo agora com o Auxílio Brasil. Lohane recebeu apenas R$ 100 neste mês. Eu comprei a fralda para a criança, comprei o leite que ele usa e sobrou R$ 30 e eu comprei de mistura. O café da manhã tinha um pão que a gente tinha comprado e eu deixei para as crianças tomar, porque elas comem, eu como. A Lohane já tentou baixar o aplicativo do Auxílio Brasil, mas quando ela faz o cadastro, daqui já tem um aplicativo baixado com o meu CPF, com a senha e com o login. Mas você não fez? Não fiz e nem dei para ninguém. Ela suspeita que tenha sido vítima de uma fraude, o que tem acontecido muito. Muitos beneficiários, na hora de baixar o aplicativo, acabam acessando um aplicativo falso. É assim que os criminosos conseguem os dados deles para fazer os saques. Ao tentar baixar o aplicativo por um celular, é possível identificar muitas opções que trazem o nome Auxílio Brasil. Mas só o da Caixa Econômica Federal é o real. E ele não pede senhas bancárias. Além disso, desconfie de mensagens e links que pedem dados pessoais. Se por acaso você está dando um volume de informação suficiente para que um terceiro possa resgatar o benefício no seu nome, já pare por aí, tem coisa errada. Em São Paulo, adolescentes com a segunda dose atrasada começaram a ser vacinados nas escolas. Hoje tinha novidade antes da aula. O Robert foi o primeiro da fila. Significante, né? O primeiro a tomar a vacina. Agora eu tô aliviada. Só puderam ser vacinados aqueles que tinham autorização dos pais. Ela mandou para mim pelo WhatsApp e eu mandei para a escola e eles imprimiram. Mais de 100 escolas começaram hoje a vacinar os alunos aqui em São Paulo.
Primeiro as públicas, depois as particulares. O objetivo é reduzir o número de 500 mil de adolescentes que estão com a segunda dose atrasada. A cidade de São Paulo alcançou a marca de 100% dos adultos completamente imunizados. Essa é uma das condições para que a capital siga a orientação do Estado para acabar com a obrigatoriedade da máscara em lugares abertos. Vamos falar de economia? Puxada pelo preço do combustível, a prévia da inflação oficial para novembro tem uma maior alta para o mês em quase 20 anos. O índice subiu, vamos olhar aqui no telão, 1,17% no mês de novembro, segundo o IBGE. Os preços do óleo diesel, do etanol e do gás veicular também subiram. No acumulado em 12 meses, que são essas barras aqui, olha só, passa de 10% a alta. Só o combustível acumula uma alta de 48% nesse mesmo período. Muita gente tem falado que vai aproveitar a Black Friday para antecipar as compras de Natal. Vamos agora dar uma olhada nos cuidados que a gente tem que tomar comprando tanto tempo antes? Esse ano, 3 a cada 10 pessoas que pretendem fazer compras na Black Friday vão aproveitar a data para comprar presentes para a família e só entregar no Natal. Você aproveita o desconto e na época do Natal você já tem o presente sem gastar mais. Mas aí surge a dúvida, comprando tão cedo, dá para trocar um presente que veio do tamanho, cor ou modelo diferente do esperado? Não há lei que obrigue as lojas físicas a fazer a troca de um produto sem defeitos, em nenhuma época do ano. Mas em nome do bom relacionamento com o cliente, tem muita loja dando a opção de troca até depois do Natal, como essa em São Paulo. A compra realizada este mês, nessa semana de Black Week, pode ser trocada até o dia 20 de janeiro. Nas compras online, o consumidor tem direito à troca e até a ter seu dinheiro devolvido em caso de arrependimento. Mas atenção, só vale por 7 dias depois da chegada da encomenda. Quem comprar pela internet pensando no Natal pode acabar perdendo esse prazo. O ideal é conferir no site, já que muitos podem estender esse limite. É sempre importante que o consumidor ele consulte se existe uma política desse tipo antes de realizar a compra, para não ser pego de surpresa posteriormente. Caso o consumidor perceba que uma loja física não cumpriu o anunciado ou que a loja online não respondeu no prazo estabelecido, pode recorrer ao Procon. Bom, agora olha essa picaretagem, uma fábrica de chocolate. Olha o que ela fazia com os ovos de Páscoa vencidos. Tem essa escada falsa, que é uma passagem secreta, que leva para um lugar onde os produtos eram reembalados e ganhavam etiquetas com novos prazos de validade. O crime foi descoberto pela polícia numa ação de busca e apreensão hoje na Grande São Paulo. Daqui a pouco, as homenagens a Maradona no dia em que a morte do craque argentino completa 1 ano. E ainda o italiano que caiu num golpe milionário ao acreditar que namorava a supermodelo brasileira. A polícia concluiu o laudo sobre a causa da morte da Marília Mendonça e dos outros 4 ocupantes do avião que caiu no início do mês. Luciano Dias tem mais informações ao vivo. Luciano. Tudo bem, Joana? Boa noite a todos. Exatamente, a Polícia Civil concedeu uma entrevista coletiva à tarde e o motivo da morte de Marília Mendonça e das outras 4 pessoas é politraumatismo, ou seja, depois do forte impacto da aeronave com o solo. Em relação ao motivo da queda, a principal hipótese que é trabalhada é de que realmente o avião tenha se chocado com fios de uma torre de alta tensão da CEMIG e depois o avião caiu. E ainda segundo a Polícia Civil, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, continua trabalhando para saber as causas técnicas da queda do avião, até mesmo para evitar que novos acidentes semelhantes ocorram. Voltamos ao estúdio. Previsão do tempo, várias regiões registraram fortes temporais e vai continuar assim por conta da chegada de uma frente fria que vai estacionar no centro-sul do país. O tempo muda em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e em boa parte da região centro-oeste. Ao longo do dia, o sol aparece e chove fraco em boa parte do país. No Nordeste, nas pontas do mapa, nessas áreas em laranja, tempo firme. A gente também vai ver que em Salvador a chuva diminui um pouquinho e a máxima chega aos 28 graus. Em João Pessoa, o calor de 30 graus, em Belém, máxima de 32. Em Brasília, os termômetros variam bastante, de 19 a 29 graus. Em Florianópolis, máxima de 30 graus,
com pancadas de chuva isoladas. Em São Paulo, a chuva fraca vai ganhar um pouquinho de força ao longo da sexta-feira, mas no fim de semana o sol volta a brilhar forte. No domingo, os termômetros marcam 29 graus. Fala de saúde, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre os motivos que levaram à quarta onda de Covid na Europa. Vamos ver? A Europa é vítima dos próprios erros. 6 de cada 10 casos de Covid registrados no mundo estão no continente. A Organização Mundial da Saúde diz que chegou a hora de um debate sobre a obrigatoriedade da vacina. Ao mesmo tempo, faz um alerta. Estamos preocupados porque em muitos países há uma falsa sensação de segurança de que as vacinas acabaram com a pandemia e que as pessoas vacinadas não precisam tomar mais nenhuma precaução, alertou o diretor-geral Tedros Adhanom. Outra preocupação do OMS é com uma nova variante do coronavírus com 32 mutações descoberta na África. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos. A Europa segue os passos de outros lugares que já tomaram essa decisão, como Estados Unidos, China e Israel. O sinal verde vem em um momento em que a quarta onda preocupa o continente. A França anunciou hoje dose de reforço para todos aqueles com mais de 18 anos. A Eslováquia seguiu a Áustria e agora é o segundo país europeu a voltar com um lockdown nacional. A Alemanha não descarta fazer o mesmo. Por lá, a vacinação estagnou em 68% da população. Os casos dispararam e o número de mortes voltou a subir. Foram 351 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total para mais de 100 mil. Até Portugal, que é líder de vacinação no continente, com 87% da população imunizada, decretou a volta do estado de calamidade. As máscaras passam a ser obrigatórias. Em dezembro, o uso de máscaras voltará a ser obrigatório em ambientes internos. E na primeira semana de janeiro, escolas e casas noturnas ficarão fechadas. Uma tentativa de frear a circulação do vírus após as festas de final de ano. Aqui no Brasil, na tentativa de evitar que uma nova onda da Covid, como essa aí da Europa, chegue ao país, a Anvisa recomendou ao governo exigir passaporte da vacina de quem vem do exterior. Carolina Vilela chega para contar os detalhes para a gente. Boa noite. Oi, Lana, muito boa noite. Olha só, hoje o Brasil só cobra o teste negativo para a Covid. A preocupação é que o país acabe virando o destino preferido dos não vacinados, o que pode abrir as portas para as variantes mais letais da doença. A recomendação da Anvisa é que o país passe a exigir o chamado passaporte da vacina. Ou seja, só teriam a entrada autorizada viajantes com a vacinação completa. Caso contrário, eles terão que cumprir uma quarentena de 5 dias, além de apresentar um exame com resultado negativo. A Casa Civil informou que as regras atuais continuam valendo e que eventuais mudanças estão em análise com a participação de todos os órgãos envolvidos. Já o ministro da Justiça disse que não acha necessário. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carol. A invasão de balsas para garimpo de ouro na Amazônia mobilizou Marinha, Polícia Federal e IBAMA. A suspeita é de participação do tráfico de drogas na mineração ilegal. Nas redes sociais, os garimpeiros postaram vídeos chegando na região do Rio Madeira para extrair ouro. É uma verdadeira comunidade flutuante que se formou há mais de 2 semanas. São centenas de balsas e dragas no meio do rio, entre as cidades de Altazes e Nova Olinda do Norte, pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Para fazer a mineração, as embarcações sugam a água do fundo do rio para filtrar o ouro e depois devolvem a água novamente, poluindo a natureza pelo uso de produtos químicos como o mercúrio. O Ministério Público Federal pediu uma ação emergencial dos governos do estado e federal em um prazo de 30 dias. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o IBAMA, a Polícia Federal e a Marinha vão intervir para retirar os garimpeiros ilegais. Ocorre todos os anos, né? Normalmente eles ficam mais junto de Humaitá. Esse ano deve ter aparecido ouro lá para cima, ali mais para perto de Altazes. E eles se concentraram lá. Temos tido vários informes, né, de que o narcotráfico, aí, essas quadrilhas que agem aqui no centro-sul do país, na ordem de proteger as suas rotas, eles subiram para lá, né?
O PSDB quer que a Polícia Federal investigue um possível ataque hacker nas prévias do partido no último domingo. E um ex-ministro aliado de Jair Bolsonaro se filiou hoje ao partido do ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro esteve hoje na cerimônia de filiação do general Santos Cruz ao Podemos, que teve até cenário especial. Ex-ministro da articulação política, o general deixou o governo em 2019, após conflitos com a ala ideológica do Planalto. Ele não teve nenhum receio de se retirar do governo quando percebeu que, na verdade, o plano do governo não era exatamente construir um país melhor, mas simplesmente atender a objetivos pessoais do governante do momento. Jair Bolsonaro deu entrevista a uma rádio baiana. O presidente confirmou a filiação ao PL na próxima terça, depois de garantir mudanças nas alianças do partido. Não haverá qualquer coligação com o partido de esquerda nesses estados. Isso está definitivamente acertado entre eu e o Valdemar. O PSDB segue em turbulência para conseguir finalizar o processo de escolha do pré-candidato tucano ao Planalto. Nesta madrugada, mais uma empresa vai realizar testes no aplicativo. A ideia é manter os votos já enviados nas prévias do último domingo. É só apertar o botão e o sistema em 20 minutos recebe o cadastro que já está exportado da URBS. Os tucanos suspeitam que houve um ataque hacker nas prévias e vão enviar os dados para a Polícia Federal em até 10 dias. Lula participou da abertura do Fórum Brasil-África e cobrou investimentos do governo no continente africano para que o Brasil também se fortaleça economicamente. A gente não pode ser vítima de uma nova guerra fria entre a China e os Estados Unidos. Não é possível, nós não queremos mais guerra fria, nós queremos um comércio livre. Ciro Gomes elegeu hoje Sérgio Moro como alvo. Afirmou que na Lava Jato, o então juiz ajudou a destruir o setor de construção civil, sem pensar nos milhares de empregos. Você manda prender as pessoas físicas responsáveis, salva as empresas, salva a expertise técnica, salva o portfólio, salva, vamos dizer, a memória e os trabalhos, os empregados. No MDB, a senadora Simone Tebet, que se destacou na CPI da pandemia, foi lançada como pré-candidata ao Planalto. Já no União Brasil, fusão do DEM com o PSL, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, negou ter desistido da corrida presidencial. Mas as lideranças reafirmam que ele não vai entrar na disputa ao Planalto pelo partido. Ainda nesta edição do Jornal da Band, vamos voltar a falar sobre a cobertura da corrida eleitoral para 2022. E agora a gente volta a falar sobre a queda do avião de pequeno porte no mar próximo a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. As condições do clima e o relevo são as principais causas de acidentes nesse tipo de região. Uma região entre o mar e a montanha, sujeita a mudanças bruscas de tempo, que liga dois dos maiores estados do país. A movimentação de aeronaves de pequeno porte é frequente pela chamada Costa Verde. Foi aqui onde caiu em janeiro de 2017 o avião com o ministro do STF, Teori Zavascki, e outras 4 pessoas. Todas morreram. Depois de mais de um ano de investigação, especialistas da aeronáutica concluíram que o mau tempo e a visibilidade reduzida foram os principais motivos do acidente. Ao fazer uma segunda tentativa de pouso, o piloto perdeu a noção de altitude e uma das asas do avião tocou a água, provocando a queda. São regiões que você só pode operar visual, entendeu? E como ali tem bastante morro também, então as nuvens vão ficando seguras nos morros e vai dificultando mais ainda a visibilidade do piloto. Ainda é cedo para saber se o acidente desta quarta-feira teve influência de algum fator meteorológico. O que se pode dizer é que um pouso de emergência na água naquela região é uma manobra extremamente difícil. Você perde noção de profundidade quando você não tem a visibilidade total, quer dizer, ela não é clara, ela é comprometida. Embora as notícias de acidentes com aviões de pequeno porte tenham sido relatadas com mais frequência recentemente, o mais emblemático foi o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas há menos de um mês. Especialistas apontam que o Brasil tem um dos maiores e mais seguros mercados do mundo da chamada aviação geral, que inclui o serviço de táxi aéreo. Segundo dados do CENIPA, são em média 67 acidentes por ano.
Hoje, na nossa série sobre a Conjuração Mineira, é dia de aventura dentro de Minas de Ouro. Quem conta a história é o Giba Ismanioto. Minas Gerais. Em algumas cidades, os moradores costumam dizer que eles vivem em um queijo suíço. Porque no século XVIII, galerias enormes foram abertas nas encostas de morros. Depois de abandonadas, bairros inteiros cresceram em cima dessas escavações. Cada pontinho amarelo na imagem é uma galeria subterrânea que a gente cadastrou. Só que no trecho que o pessoal conhece como Veloso, né, bairro São Cristóvão, a gente tem 46 minas cadastradas, mas a gente acredita que o número é muito maior. Nós vamos entrar agora numa das 46 minas dessa região do bairro de São Cristóvão. O Elbert vai nos ajudar nessa empreitada. Vamos lá? Aqui já começa a baixar, né, na entrada. Tá. Mas colocar o braço para trás, melhor equilíbrio para trabalhar, para andar aqui dentro. Eles procuravam primeiro o veio de quartzo, que vai ser um mineral branco. O ouro aqui dentro vai estar mais associado a esses veios de quartzo. Achou quartzo aqui dentro, pode ter muito mais ouro do que o minério de ferro. Então achava esse material aqui dentro, levava para fora, triturava, fazia virar um pó, e só assim, com esse processo de apuração, que vai descobrir se tem ouro realmente. Por isso que se fala que o know-how veio da África. Os africanos é que vieram para cá sabendo como fazer isso. E agora é impressionante como tem lendas nessa região. Muita gente diz que por esses túneis tem fantasmas e que a cabeça de Tiradentes, que sumiu, está em um desses subterrâneos. Olha, a gente saiu lá da mina e a gente teve a sorte de ser recebido com um cafezinho aqui pela Ângela. A Ângela é professora e contadora de história. E a lenda